Vamos tentar fazer aqui uma coisa que o Espiritismo diz que não existe, que é um milagre, né? À luz da Gênesis, né? Mas são quase 50 perguntas em poucos minutos, a gente vai reduzir bastante. Vamos começar com Haroldo. Haroldo, mineirinho rápido. Hein, Haroldo? Alguém pergunta, no Gênesis 1:1 consta El ou Elohim, Deus ou deuses? E em A Caminho da Luz, no capítulo 1, lá, o texto de Emmanuel, que você tem tanta intimidade, fala-se em comunidade de espíritos, o processo de criação. O Espiritismo nos revela que Jesus coordenou uma equipe de espíritos para formar a Terra. Jesus disse em João, sois deuses, ele estaria revelando, nesse caso, sermos espíritos? A resposta a essa questão, ela pode ser encontrada conjugando a primeira parte do capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos com os primeiros parágrafos da obra A Caminho da Luz. No início do livro A Caminho da Luz, Emmanuel revela que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretivas de toda a vida em nosso sistema. E no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, tratando desses espíritos, vai dizer que eles são inteligências divinas que atuam ao influxo do Todo-Poderoso em processo de comunhão indescritível. São os devas da divindade hindu ou os arcanjos das várias interpretações das escolas religiosas. Como nós encarnados não temos palavras para definir espíritos dessa grandeza, um espírito da hierarquia espiritual de Jesus, ele consegue estabelecer um processo de irradiação espiritual que, para nós encarnados que estamos observando, ele se assemelha ao sol. Então, quando Saulo, por exemplo, vê Jesus aparecendo para ele, ele confunde, ele acha que é um sol. Tamanha a grandeza de um espírito co-criador, porque aí nós estamos falando, na terminologia de André Luiz, a cocriação em plano maior. Então essa comunidade de Cristos do sistema solar, está baixo, né? Essa comunidade de Cristos do sistema solar são espíritos que escapam da nossa compreensão, porque eles já estão muito, muito, muito além dos espíritos puros, né? E há uma entrevista do Chico ao Herculano Pires, em que o Herculano Pires começa a conversar sobre isso, e aí o Chico revela na entrevista que Jesus não seria o coordenador da comunidade crística do sistema solar, porque na coordenação dessa comunidade há ainda um Cristo de evolução superior. Então a gente fica intrigado como é que se desdobra esse processo e nós não temos condição. O fato é que o texto bíblico, ele, incrivelmente, no primeiro versículo, ele usa o verbo singular, que é bará, só que bará em hebraico não é bem criar, né? Ele tem uma ideia mais de formar, de moldar, e não usa El no singular, usa Elohim no plural. Então há, inclusive, eu tenho uma Torá comentada, judaica, em que há uma citação, estou procurando aí com o meu amigo Álvaro a referência, para a gente encontrar isso, de que, mesmo na tradição judaica, de que Deus teria consultado um conselho de anjos para criar o mundo. Então Muito bem. Estava olhando aqui, parou, essa conversa dá tontura, né? Essa coisa foi muito alta, né? Dá vertigem, né? Mas enfim, agora, Simão Pedro, o que dizer a uma pessoa decidida a se matar, entregar-se a Deus, e para a sua família que vive aquela tensão?
Como dizer isso a essas pessoas sem ofendê-las? O suicídio não é falta de confiança em Deus? Na questão 943 do Livro dos Espíritos, pergunta-se qual a causa do desgosto pela vida que certas pessoas com ela se abatem. E eles colocam 3 palavras numa frase mais ampla: ociosidade, saciedade, falta de fé. Em termos gerais, a ociosidade, o não ter o que fazer, o não se sentir útil. Saciedade, achar que já se tem tudo, não verificar que a vida nós construímos dia a dia. Já a ideia de não ter mais o que fazer. E falta de fé é o não entender que existe um ordenador maior para as nossas vidas. Então essa resposta em 3 palavras que os Espíritos deram, nos leva a refletir sobre justamente esse aspecto do desgosto pela vida. O que dizer a uma pessoa? A morte não existe. É sair do sofrimento e cair no desespero após o suicídio. É mostrar a realidade espiritual que é consequência das ações que aqui praticamos. Sem agredi-la, que você pergunta, é ter a confiança no que fala, que não seja retórica, que não seja uma frase doutrinadora, porque o que menos essas pessoas precisam é de doutrinação, é uma frase de convicção. Não é provar que a morte existe, não é provar que não existe, desculpe-me, não é provar que os espíritos somos nós imortais, é falar com o sentimento e a convicção: não morre, continuará viva. É mostrar a realidade da vida, é mostrar a beleza apesar dos sofrimentos que nós temos na vida, é indicar que a única pessoa que pode dar rumo às vidas de cada um é cada um. É mostrar que por mais desinteressante que possa parecer a minha vida, por mais sofredora que pode parecer a minha vida, o que possa parecer a minha vida, é a minha vida, só eu posso vivê-la. E foi feita sob medida. É mostrar que apesar de outras vidas invejáveis, eu não posso vivê-las, porque cada um vive a sua. É entender essa dinâmica da existência. Mas para isso, é preciso que haja a convicção daquele que fala. Convicção não no sentido teórico, o sentimento de que acredita naquilo que está sendo dito. E é isso que vai tocar mais profundamente a pessoa do que o conjunto de palavras. Vemos muitas vezes as pessoas fazerem um corolário espírita. Não, não é isso. Esse momento é de compreensão, de dimensionamento daquela dor, porque ninguém foge da vida material por fugir, é algo sério, profundo, consequência de sentimentos desordenados outros, de confusões emocionais outras. Então é preciso mostrar essa convicção, essa certeza no falar com a pessoa. A vida continua. A vida continua. E do outro lado, que você imagina o nada, está o tudo. Tudo como consequência dos atos. E por mais difícil dizer à pessoa: você não vive sozinha. Por mais que se sinta sozinha, por não ter família, por não ter amigos que seja, você tem Deus, que deu-lhe a vida, e que nunca, nem Ele, vai tirá-la, porque a vida não acaba, a vida é imortal. Então, que isso é que devemos mostrar a essas pessoas. Mas volto a dizer, o sentimento que estiver na palavra, na frase, é que vai ser percebido pelo ouvinte, não somente a frase construída, por mais bela que seja. Um abraço bem dado e um conte comigo pode fazer um efeito de mudança de todo o conceito da vida daquela pessoa. Mas um conte comigo verdadeiro, não conte comigo de boca para fora. É na linguagem moderna, hashtag tamo junto, e levantar a pessoa. Muito bem.
Muito bem. Haroldo, agora é para o seu departamento. Você falou em toga pela manhã, a turma mexeu aí, viu, Haroldo? A pessoa pergunta, por que Deus é lei? Por que sua lei está na minha consciência? E como amá-lo incondicionalmente? É uma reflexão interessante. Na tradição do povo hebreu, eles dizem assim: nós precisamos cultivar o temor a Deus em paralelo ao amor a Deus. Ninguém ama a Deus se não tem medo, temor de Deus. E ninguém tem temor verdadeiro se não amar. Eu custei entender isso, porque nós temos uma tendência mais simplista, falar, não, Deus não tem que ser temido. Acontece que, à medida que o Espírito atinge a faculdade de decidir, o livre-arbítrio, no primeiro momento ele lida com uma força da qual ele não tem noção da amplitude. Então, o livre-arbítrio significa que eu posso escolher o pior. Isso é importante. Ter o livre-arbítrio eu posso escolher o pior. Eu posso escolher o mais doloroso. Eu posso escolher o mais perverso, o mais violento, o mais asqueroso. E quando eu faço essa escolha, existe uma inteligência suprema que ordenou a criação. A criação é sustentada por leis imutáveis. Então, após fazer a escolha e após executar a minha escolha, eu entro no processo pedagógico de me relacionar com as consequências. E ao me relacionar com as consequências, aí acontece uma coisa interessante. Eu passo a me relacionar com Deus. Mas em que sentido? Com o aspecto da justiça divina. Então a maioria de nós está num grau ainda primário de relação com Deus. Nós nos relacionamos com Deus sentindo-lhe a figura do juiz. A figura daquele que estabelece a ordem, daquele que impõe a encarnação, daquele que traz, que estabelecem leis, que determinam que volte a nós aquilo que um dia saiu de nós. E esse é o grande problema, porque geralmente, enquanto nós estamos prejudicando alguém, nós estamos sorrindo e felizes. E quando nós estamos no resgate do mal que nós causamos, nós estamos chorando. Então esse processo de sorrir no mal para chorar no resgate vai deixando traumas no psiquismo do espírito. Mas é um processo pedagógico, ele precisa evoluir através desse processo. Então, no momento em que ele entende que livre-arbítrio é coisa séria, vale aquele ditado, acho que aqui na Paraíba também, que é: gato escaldado tem medo de água fria. Então você começa a ter uma sensibilidade ao mal. Você fala, não vou fazer isso, não vou prejudicar, não vou tirar nada de ninguém, não. Por quê? Porque você já sofreu muito transgredindo. Então, quando você regenera o seu espírito, você começa a entrar em contato com outros aspectos da divindade. Por quê? Porque olha que interessante, vou dar uns exemplos aqui bem simples. Se você não fuma, se você já venceu esse desafio, a placa de não fume, você nem lê.
para quem está em absoluta harmonia com a lei divina, resgate, reparação, não está mais na pauta. Então, nesse momento, o Espírito começa a entrar em contato com outros aspectos da divindade, que são o amor, a bondade, num grau que aquele que está apenas reparando, ele não consegue às vezes perceber. Então, para aumentar a nossa conexão com Deus, eu preciso de pureza. Pureza. Só o Espírito puro pode ver Deus. Simão falou isso bastante na fala dele, inclusive estabelecendo ali o degrau das bem-aventuranças. Para ter um contato íntimo com Deus, eu tenho que estar puro, pureza de espírito. Por quê? Porque aí eu deixo de ser aquela criança birrenta que toda hora está de castigo, e passo a ser um adulto autônomo, em total sintonia com a lei divina. Nesse momento, eu começo a perceber em Deus outros aspectos, e eu começo a me tornar um refletor do Criador. Por isso que André Luiz e Emmanuel dizem assim, principalmente André Luiz na Evolução em Dois Mundos: os espíritos crísticos, eles estão num processo de comunhão com Deus, comunhão indescritível. Indescritível. Por quê? Porque eles já estão no nível do desejo, no nível da vontade, no nível do sonho. Eles já estão absolutamente identificados com Deus. Por isso que uma vez perguntaram para uma pessoa assim: olha, para que eu vou fazer prece para Deus, se Deus já sabe tudo e sabe tudo que eu desejo? Para que fazer prece? Para que fazer pedido para Deus? Ele já sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu quero. Para que eu vou falar para Ele? E aí a pessoa, o religioso, respondeu assim: mas nós não fazemos prece nem pedido a Deus para informar a Deus o que nós desejamos. Nós fazemos prece e pedido a Deus para educar o nosso desejo. Porque se eu peço e Deus diz sim, significa que eu já estou maduro. Se eu peço e Deus diz não, significa duas coisas: ou não está na hora, ou você não está sabendo desejar o melhor. Muito bem. Para Simão Pedro, é constante e crescente o número de adeptos, inclusive de jovens, que se dizem agnósticos, ou não têm conhecimento de Deus. Até quando a influência das definições, a exemplificação das religiões antropomórficas em relação à grandeza de qual é Deus? O pensador materialista Feuerbach, numa das suas obras intitulada A Essência do Cristianismo, Feuerbach foi um discípulo de Hegel, da escola materialista absoluta. E ele escreve, na introdução da obra, do livro, ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem, à sua semelhança, pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que características divinas. Vindo de um materialista, é importante essa frase, para entender o agnosticismo, o materialismo, em relação a quê? Em relação a esse modelo trazido de um Deus que tem características e sentimentos tipicamente dos não evoluídos. Quando vemos um Deus ciumento, capítulo 20 do livro Êxodo, ou Deus zeloso, dependendo da tradução, um Deus exclusivista, vejam, sentimentos característicos de pessoas, de seres não evoluídos. De um Deus, como foi dito na pergunta, mais legislador do que o Criador. Então isso
de certa forma, não se coaduna com o nível de questões que se faz, não mais sobre Deus, mas sobre a existência, sobre o existir, sobre o ser. Então, digamos, podemos dizer que esse modelo não se encaixa. E aí ele é, então, anatemanizado pelo materialismo ou deixado de lado pelo agnosticismo. Ou seja, Deus existe, mas deixa ele lá e eu cá. Modelo agnóstico. Deus não existe, modelo materialista. Pela falta justamente de uma explicação profunda que possa encontrar ressonância na necessidade de questionamento de hoje. O jovem pondera-se na pergunta: se nós imaginarmos que esses jovens de hoje são, no meu caso, eu falava com o Haroldo mais cedo, a gente olha para as pessoas, acho que todo mundo já é jovem, né? A gente chega numa idade que todo mundo vira jovem quando a gente olha. Significa que a gente está velho. O jovem de hoje, ele chegou a menos tempo do mundo espiritual do que nós, os mais velhos. Nós conhecemos mais a realidade do mundo material e eles conhecem mais a realidade mais nova do mundo espiritual, porque saíram de lá há pouco tempo, nós saímos há mais tempo. Eu saí de lá em 64, então eu creio que eu saí de lá na época que o computador estava sendo desenvolvido. E hoje já chegam as crianças, os jovens, saíram de lá com o mainframe já de grande porte. Então isso significa que o nível de busca é outro. Se nós observarmos o que Kardec escreve no capítulo 27 do livro A Gênese, sobre a nova geração, vai se qualificar por uma inteligência precoce e pela busca da espiritualização cada vez mais cedo. E quando encontra explicações cristalizadas sobre essas realidades, por assim dizer, Deus, há uma certa, então, refratariedade. E por estarem encarnadas, diminuídas em termos de consciência espiritual, como vemos lá na questão 383, 385 do Livro dos Espíritos, acabam então se distanciando dessa realidade preconizada por ideias religiosas cristalizadas. A ideia espírita, ela se amplia nesse sentido, como quando Kardec escreve no livro A Gênese, no primeiro capítulo, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, do caráter da revelação espírita, ele escreve que o Espiritismo anda par e passo, lado a lado, com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele a acatará. Não porque está errado ou certo, porque é o caráter progressivo da nossa evolução. Questões cada vez mais profundas, questionamentos cada vez mais existenciais. E as respostas precisam acompanhar o nível das perguntas. Porque quem elocubra uma pergunta está na condição do entendimento. Agora, se as respostas não vêm no nível da pergunta, isso então cria a refratariedade. Cria esse senso agnóstico, esse senso materialista. Mas são materialistas que diriam, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Por quê? Porque a ideia da divindade, como vemos na questão número 5 do Livro dos Espíritos, 6, o sentimento íntimo da existência de Deus, está em nós isso. Quando perguntado na questão 6 se esse sentimento não foi fruto da educação, os Espíritos disseram, vede vossos selvagens, que a eles nada foi ensinado. Então, no fundo, nós temos a ideia de Deus, nós temos o senso de Deus. Nós temos, talvez, no artigo indefinido, uma ideia de Deus, como escreve Karen Armstrong. Isso não responde. Melhor dizendo, as religiões não respondem necessariamente a isso. Então, cria esse distanciamento. Nós buscamos mais, nós queremos mais. E é preciso que as respostas, então, cheguem nesse nível, aspas, moderno de questionamento. Nesse nível, aspas, profundo de questionamento. E é onde o Espiritismo nos abre essa série de possibilidades de descobrimento
dessa nossa realidade. Por isso a ideia de revelação, do desvelar, do ir tirando véus para ir mostrando a realidade. E Kardec fala algo interessante na conclusão de número 7 do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, número 5 do Livro dos Espíritos, quando ele escreve que o Espiritismo foi melhor aceito e será quando melhor compreendido for, quando se entender que ele toca no ponto fundamental da existência humana, e ele diz, a felicidade. Então, quando nós entendemos que toda essa realidade de Deus é esse aspecto de felicidade, e que esse elemento chamado leis são mecanismos naturais que nos ordenam, aí sim nós teremos o sentimento independente de religiões. Nós poderemos resumi-la ou resumir esse sentimento em um monossílabo, monossílabo fé, que Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, define como certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Quando nós percebemos isso, não terá espaço para agnosticismo, não terá espaço para materialismo, mas uma espiritualidade latente que se conectará com toda a essência do universo, com religiões, sem religiões e apesar das religiões. Muito bem. Agora, a última pergunta para Haroldo, por força do tempo, pode parecer paradoxal, mas vamos tentar traduzir a dor desta pessoa. São aquelas pessoas que dizem assim, estou magoada com Deus, digamos assim. Haroldo, como pedir perdão a Deus, haja visto o desencarne repentino de um jovem de 22 anos, que deixou uma filha de 20 dias de nascida? Você fala em perdoar, mas como perdoar ou aceitar um acontecimento como este? Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu sinto a sua dor e eu respeito a sua dor. É a primeira coisa que eu quero dizer. Porque com a dor a gente não faz retórica. Perder um filho é a dor suprema de um espírito encarnado. De resto, perder alguém que se ama. Então, quando nós nos deslocamos da nossa casa para comparecer a um congresso como esse, a gente está aqui para partilhar a dor. Você está aqui para a gente poder se abraçar, para você ser acolhida ou acolhido, para que essa dor ela não te esmague, porque essa é uma dor que não se consegue carregar sozinho. A gente necessita de outros corações para ajudar a gente a carregar. Mas eu devo agora falar, não a você como encarnado, porque eu não estou aqui para falar para encarnado. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer, você também vai morrer. Você também vai morrer. E o seu dia de morrer está marcado. Eu não sei qual é. Eu também vou morrer. E talvez o meu dia seja antes do seu. Ou depois. Então, antes de você vir, consulta seu coração. Entra dentro de você. Antes de você vir, você sabia disso. Porque você prometeu a Ele que Ele não passaria por essa dor sem ter você do lado.
Você podia ter optado de não ter vindo com ele, porque você sabia que estava no resgate dele essa dor. Mas como mãe zelosa, você prometeu a ele, falou: filho, eu não vou deixar você passar por isso sozinho. Então você sabe no seu coração que ele ia passar por isso. E o netinho ou netinha encarnou sabendo disso. E você e o netinho ou netinha, daqui a um tempo, todos vão se reencontrar no mundo espiritual. Aí sim, aí a dor vai acabar. Até lá não. Enquanto você não puder abraçá-lo de novo, a dor não vai acabar. Então teve uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, se é que eu aprendi. E eu vou te dizer mais: se você não briga com Deus toda semana, talvez você não tenha fé. Porque confiar em Deus, quando tudo segue o curso do jeitinho que você quer, é muito fácil. Toda semana eu tenho uma DR com Deus. Às vezes eu fico 24 horas sem falar com Ele, às vezes 12, às vezes 2 horas. Mas não tem uma semana que a gente não tenha uma briga. Tem uma semana. E eu sempre perco. Porque eu sempre chego à conclusão de que eu fiz promessas que eu não quero cumprir. Eu sempre chego à conclusão que eu assumi compromissos que eu não quero levar até o fim. E eu sempre sinto que Ele está me dizendo assim: meu compromisso não é com o seu corpo nem com a sua vida material. Meu compromisso é com o teu espírito eterno. Então, uma coisa é fato: ninguém encarna para viver eternamente aqui. Ninguém. Isso é uma viagem. Isso aqui é um vagão. Uns entraram antes, outros entraram depois. Na maioria das vezes, quem entrou antes no vagão sai antes. Mas às vezes quem entrou depois sai antes. Nós não sabemos. A gente sabe quem entrou, mas não sabe quem vai sair primeiro. Uma coisa nós temos certeza: todos vão sair do vagão. Todos aqui vão morrer. Todos vocês aqui vão morrer. Todos. Todos. E é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Porque ele não vem tirar a dor. Ele vem tirar o desespero. O desespero. Vem tirar o desespero por quê? Porque ele diz assim: seu filho está te esperando. Está esperando você desencarnar. Está esperando o pai desencarnar. Está esperando a companheira que ele teve o filho desencarnar. Está esperando a filha ou o filho que nasceu desencarnar. Para todos voltarem a se reunir no nosso lar. No nosso lar genuíno. Porque aqui não é a nossa casa.
A vida material não é nossa casa. Isso aqui é uma barraca temporária que foi montada e vai ser desmontada. Então o que eu posso te dizer? Seguindo aqui a orientação do Simão Pedro. Eu vivi uma experiência única. De participar de uma reunião de materialização com um médium que não era espírita, que não é brasileiro, nem conhece o espiritismo. E o espírito se materializou. Primeiro ele moveu objetos, eu pedi para ele bater na minha cabeça. Eu precisava apanhar de um espírito, claro, para sentir a imortalidade. E depois eu pedi para ele tocar em mim. Ele tocou em mim. Então, a única coisa que eu posso te dizer, eu tenho certeza absoluta na imortalidade da alma. Absoluta. Mas isso não me torna mais forte que você. Isso não me torna imune à dor. Perder alguém que eu amo dói do mesmo tamanho, dói do mesmo jeito, vai doer sempre. Mas desespero, eu espero não sentir mais. Desespero não, por conta da absoluta certeza na imortalidade da alma. Então, minha irmã, aguenta firme. Aguenta firme. Não vai parar de doer. Não vai. Mas a próxima conversa, a gente não vai ter aqui. Você vai ter morrido e eu também. Vai ser lá no mundo espiritual. Até lá. Por força do tempo, a última questão para Simão Pedro. Simão, vai ser missão impossível, né? Assim, muita coisa em pouco tempo, mas enfim, como sentir Deus diante do desemprego, da separação conjugal, e como fazer silêncio no mundo de nós mesmos para ouvi-lo? Quanto tempo? Perda de emprego, separação conjugal, são situações da vida material. Perda de emprego, quantos empregos nós já perdemos nessas encarnações várias? Mesmo nessa, perda de emprego não é perda de perspectiva. Então não está no campo de Deus, está no campo das nossas ações. O trabalhar é das nossas ações. O ser útil no trabalho é das nossas ações. Não está no mundo de Deus. Não é Deus que tira emprego, põe emprego. Não é Deus que abre profissão, fecha a profissão. Deus não faz parte de nenhum conselho regional de qualquer categoria profissional. Então vejam, são situações do nosso mundo dentro dos nossos campos de prova. A relação conjugal, da mesma forma. Pensemos a relação conjugal. Quando que um casamento se acaba? Quando acaba o motivo que levou ao casamento. A situação nunca é o término, é o início. Eu não tenho que olhar o término do casamento, eu tenho que olhar o início do casamento. Por que as pessoas se casam? Por fuga? Por carência? Por interesse material? Por status? Por amor? Quando a causa do casamento desaparecer, desaparece o casamento. Se eu casei pela beleza da minha esposa, no meu caso ela continua bela, não é porque separar se for esse motivo.
Mas no caso dela, se ela se casou pela minha beleza do passado, segundo os olhos dela, o casamento já teria acabado, porque agora eu virei um colchão amarrado. Então veja, o motivo que leva quando termina é o motivo que termina o casamento. Se a pessoa casa por fuga, acabou o motivo do casamento quando ela não se sentir mais na necessidade de fuga. Eu vou sair, não aguento mais a minha casa, vou me casar. Por carência, não se sentindo mais carente, não vai continuar o casamento. Por amor, vai continuar. Mas amor é algo muito amplo para a gente responder agora em poucos minutos, para entender esse conjunto de amores. Então, esse é o ponto que tem que ser observado. Não tem relação com Deus. Não tem essa relação de Deus que uniu, Deus vai separar, Deus não uniu, Deus... Não, isso é uma questão nossa. Essas uniões, frutas da paixão, que o prazo de validade são 6 meses, quando muito, passa com 6 meses. Quando estiver muito apaixonado, espera um pouquinho. Espera passar uns 6 meses para ver se de fato gosta, se não é só uma paixão invernizada. Então, isso tudo ao acabar, acaba lá. Tem Deus na história para acabar uma relação conjugal? Não. Então, os desamores não advêm de Deus. Advém das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas condutas. Então vamos generalizar e dizer, ou resumir dizendo, não, Simão, como então entender Deus nas dificuldades da vida? Mas as dificuldades da vida são as provas que nós mesmos escolhemos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. O Espírito tem consciência daquilo que ocorrerá com ele durante a vida material, entre aspas. E eles dizem, ele mesmo escolheu o gênero de provas. Vejam, questão 259, então tudo que nos acontece na vida foi previamente por nós escolhidos, ou escolhido, melhor dizendo. Os Espíritos respondem, tudo não é a palavra, escolheste o gênero, os grandes acontecimentos, as grandes causas. As coisas comezinhas, os problemazinhos, dizem eles, as coisas comezinhas são frutos do vosso livre-arbítrio, enquanto encarnado, mudanças de rota. Aí na questão 260, que eu falo que é uma questão super bem-humorada, que Kardec teve um bom humor quando ele a pergunta, considerando que nós escolhemos o gênero de prova, ele diz, então como pode uma pessoa escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto. Se pode escolher, ainda escolhe isso. Os Espíritos respondem, para que haja analogia nas provas. E dão um exemplo. Aquele a quem que tem o instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. É o que o Haroldo colocou aqui. Ser bom quando tudo está bem é uma beleza. Mas aí que está o X, o it da questão. Nós escolhemos. Simão, eu escolhi nascer nessa família? Escolheu. Quando se diz na letra da música, eu não pedi para nascer, pediu. Implorou. Rogou, exigiu, pegou carona. Por quê? Porque é aqui na Terra que nós exercemos o campo de prova. Questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante, na erraticidade? Sim, em conhecimento segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Que nos leva à questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então tudo o que aqui nos acontece só tem uma finalidade, progresso, dependendo das nossas reações. Agora, se eu transfiro para Deus a responsabilidade dessas coisas do dia a dia, que progresso eu tenho? Se não simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, Deus, o Senhor me criou, o Senhor se vira. Ou dizer, não, eu entrego tudo para Deus. Ele fala, devolvo tudo para você, porque é seu. Então, essa é a estrutura para compreender Deus nesse dia a dia nosso. É simples esse processo. E até, de certa forma, bem-humorado. Haroldo diz brigar com Deus. O tempo está curto, mas Chico nos conta uma história que está lá no livro Mandato de Amor, editado pela Federação Espírita Mineira, União Espírita Mineira.
relativa a Teresa de Ávila. Ela tinha o hábito de buscar donativos para as suas obras sociais, orfanatos em especial, os conventos também, e ela ia de porta em porta naqueles fidalgos espanhóis para pedir os dinheiros, a doação, mantimentos, e ela foi até um fidalgo pedir um dinheiro para a causa, e aí ela estava retornando e o tempo foi se fechando. E o tempo foi se fechando, avizinhando uma chuva muito grande, e ela tinha que transpor um rio para seguir o caminho. Então ela diz assim, meu senhor, ela chamava até de meu amado, segura essa chuva, porque se chover e eu estiver passando no rio, eu vou cair, e se eu cair eu vou me afogar, e estou trabalhando pelos que são seus, então me ajuda. E ela foi caminhando em direção ao rio e e o tempo foi fechando cada vez mais. Quando ela começou a chegar próximo do rio, começou a chover. E ela fala, segura esse nível de chuva. E ela começou a transpor o rio e caiu um temporal. Uma chuva caudalosa. E de tal forma que ela escorrega numa das pedras e cai no rio. E ali, meio afogando, como não afogando, ela grita, Senhor, me ajude. E ela então diz que sentiu como que a mão de Jesus tirando-a da água, e ela se viu na margem, sem saber nadar, sem nada. E ela se levanta, começa a caminhar, a chuva para. E ela escuta uma voz, dizendo a ela, Teresa, minha filha, é assim, no meio das adversidades tempestuosas da vida, que eu cuido daqueles que me seguem. E ela respondeu para ele, e é por isso que tu tens tão poucos seguidores. Então é normal, de vez em quando, a gente querer rodar a baiana, subir nos tamancos, nessa relação com Deus. Mas é normal também a gente dizer, foi mal. E seguir o curso. Dona Joana de Ângeles, ela dizia, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Porque está nas mãos de Deus. E é assim então que nós vamos sentindo Deus no dia a dia da nossa existência. Muito bem. Nós, em nome da Federação Espírita Paraibana, queremos agradecer a dupla mineira Nhô Haroldo e Nhô Simão, né?